Muito bom dia, você que está aí do outro lado, para a gente conversar um pouquinho sobre um tema que é bastante difícil, um tema que é delicado. Eu espero de coração que as conversas que a gente vai trazer hoje aqui, que as reflexões que a gente vai compartilhar, de alguma forma tragam conforto, tragam alguma paz, tragam, quem sabe, até inspiração. Eu vou dar aqui 2 minutinhos para o pessoal entrar. Fer Carrapato, bom dia, tudo bem? Obrigado por estar aqui de novo. Melissa, está sempre aqui nas lives, nas conversas. É gostoso que tem umas carinhas, uns rostos que estão sempre juntos e isso é gostoso. A Viviane Pacola, gostoso. Renata, Ambi Rústico, tudo bem? Dani, Andrade, Damposo, muito legal. A Sica está passando uma dor que dói. Não é fácil esses tempos, seja pela Covid, seja pela vida mesmo, estão nos trazendo impedimentos, frustrações, limitações, dores. Vamos conversar sobre tudo isso. Aliás, conversar sobre as nossas dores é muito importante, né? A Adriana de Ituiutaba, que a gente teve um evento lindo essa semana, né? Para mim, pelo menos, foi muito especial estar com toda a comunidade educativa de Ituiutaba. E eu vou conversar com vocês hoje sobre essa temática que é difícil. Eu vou dar mais um minutinho aqui só para o pessoal terminar de entrar. Luciana, bom dia. Meire Garcia, obrigado pelo carinho das palavras. Bom dia, Luana, Drica. Não dá para falar todo mundo. O meu e-mail de contato, a Gleice pediu, é leo@leofreiman.com.br. É bem simples, tá? leo@leofreiman. A gente vai falar sobre crianças, vamos falar sobre idosos, vamos falar sobre tudo. A Pati Hansa, tudo bem? Querida, minha querida, que bom que você está aqui hoje. Faz tempo que eu queria falar sobre esse tema, porque eu observo que na vida de todos nós, né, existem momentos que parece que a vida rasga o nosso peito, né? O tempo todo na nossa vida a gente é bombardeado hoje por propagandas, por quase um imperativo sobre sermos felizes. O tempo todo. É no Instagram, no Facebook, é nas propagandas. Parece que todo mundo está sempre feliz, sempre resolvido, sempre com o cabelo perfeito, sempre com o cabelo em ordem, o abdômen trincado. Todo mundo tem a família perfeita, os filhos de todo mundo, né, são ótimos, comportados, queridos, tiram nota boa na escola, ajudam em casa. A vida de todo mundo é super perfeita, menos a nossa. E isso por si só já faz com que a gente lide muito mal com algumas emoções que na verdade são emoções que fazem parte da vida. Repara como, por exemplo, se você às vezes vai até sorrir, você fala, desculpa. A gente pede até desculpa por sorrir, né, por perder o controle. Quando a gente tem uma raiva, por exemplo, a gente às vezes até atacado. Ai, que absurdo você sentir raiva, você não devia sentir isso. A raiva muitas vezes até é chamada de emoção negativa. A tristeza muitas vezes é atacada, a pessoa que se sente triste, seja por uma perda de um grau ou de outro grau, né? Porque não tem perda maior ou menor, só a gente sabe onde que as coisas nos doem. Ah, mas não se sinta assim. Você vê que às vezes até na tentativa de nos ajudar, familiares, amigos, até às vezes profissionais da área de psicologia, mal orientados, mal preparados, não, mas não se sinta assim. A gente nunca deve dizer para uma pessoa não se sentir assim ou assado, porque não existe isso de emoções positivas ou negativas. Na verdade, tudo são emoções. O que são então emoções? Emoções são sinais do nosso corpo, né, que são decodificados pelo cérebro sobre como a vida está acontecendo dentro de nós ou conosco. Então eu sinto raiva, por exemplo, quando algo ou alguém importante foi retirado. A grande questão é o que eu vou fazer com isto. A tristeza, por exemplo, é a percepção de que algo ou alguém de valor para nós de alguma forma foi subtraído, deixou de existir. E a emoção certa a sentir é tristeza. O que é a ansiedade? É uma antecipação de que alguma coisa vai acontecer que está fora do nosso controle. Pode ser até uma festa, uma situação boa, uma ligação esperada, ou pode ser uma notícia que a gente não quer ouvir.
Então não existem emoções positivas ou negativas. O positivo ou negativo é como você reage a estas emoções. É a escolha que você faz em relação a gente sentir isto ou aquilo. Então, por exemplo, eu me sinto com raiva porque alguém ofendeu a minha mãe. Puxa, é a emoção certa a sentir. Minha mãe é uma pessoa de valor para mim. Agora, isso então me dá autorização para ir lá e bater na pessoa? Não, aí é uma outra coisa. Aí é o que eu vou fazer com a minha raiva. Eu posso simplesmente olhar para o outro lado, eu posso dizer, olha, você está mal informado, isso que você está falando sobre a minha mãe não é. Eu posso me sentir triste porque perdi algo ou alguém, mas daí a me jogar na comida, atacar a pessoa, me atacar, aí é a minha escolha. E o que eu quero conversar hoje com você, em primeiro lugar, é para você entender que a sua emoção nunca está errada. E que uma pessoa que está de luto, porque terminou um relacionamento, porque perdeu um trabalho, porque foi traída por um sócio, porque perdeu um filho, porque perdeu um pai idoso, porque teve um parente que passou pela Covid e não voltou. Seja lá a tragédia que aconteceu na vida, a gente nunca deve julgar o sentimento da pessoa. Não tem um jeito certo, não tem um jeito adequado, não tem um jeito perfeitinho, não tem um jeito maduro. O que existem hoje, sim, e essa é a boa notícia, é que existem maneiras melhores, mais saudáveis de lidar com o luto e maneiras piores de lidar com o luto. Então não tem o jeito certo. É muito mais uma obra de arte do que a ciência. É muito mais uma obra individual. E por que eu digo isso? Hoje a gente sabe que o lóbulo da orelha de cada pessoa é único. Sabia disso? É tão único quanto a nossa digital é única. Tão único quanto os nossos olhos, ó. Nossa íris ocular, tanto que já tem reconhecimento facial por voz, por íris. A nossa voz é única, podem ter vozes parecidas, a gente pode até imitar uma voz, mas cada voz é absolutamente única. O nosso cheiro é único, tanto que é tão gostoso sentir o cheiro de alguém que a gente gosta. Nosso cheiro é único, nossa voz é única, nosso jeito de caminhar é única. Então a nossa maneira de lidar com o luto também é única. O que eu vou compartilhar hoje aqui com você são algumas maneiras da gente realmente poder usar o que hoje a ciência sabe sobre a resiliência para nos ajudar a navegar pelo luto. A grande questão não é que com o que eu vou falar aqui, ou com qualquer pesquisa que você encontre, eu vou acabar com o meu luto. É menos sobre acabar o luto e mais sobre como a gente consegue lidar com essa situação de uma maneira favorável para nós. E a primeira coisa é a gente entender que o luto faz parte da vida. Nessa vida que a gente, de novo, vê o tempo todo propagandas, quase um imperativo para ficarmos felizes. Se a gente chora na frente de alguém, desculpa. A gente pede até desculpa por chorar na frente de alguém. Errada está a sociedade que nos coloca esse ideal de juventude, de perfeição, de felicidade o tempo todo, a qualquer custo, e aí taca remédio. Uma coisa muito mais saudável do que o remédio, você pode fazer para lidar com lutos, perdas, frustrações, decepções, é conversar sobre elas. Se tem uma coisa que a ciência hoje mostra que é saudável, que é positivo, é falar, é desabafar, é realmente procurar um amigo, uma boa amiga, um padre, um rabino, um pastor, algum líder, mas não um líder religioso que vai ficar te apontando, você não devia sentir isto. Não, aquele líder religioso realmente espiritualizado que vai te dizer, obrigado por confiar em mim, me fala mais o que você está sentindo. Porque a verdadeira espiritualidade não é ficar colocando regras sobre os nossos sentimentos. A verdadeira espiritualidade é a gente se aceitar, a gente ter uma atitude positiva, é a gente procurar se conectar com a nossa luz, com a nossa doçura, com a nossa humanidade, é a gente se autorizar a ser quem a gente é. Para mim isso é a verdadeira espiritualidade.
Então, na verdade, quando a gente fala com alguém, um bom amigo, um bom líder religioso, às vezes tem gente que tem na família um tio, né? Alguma tia, alguém que é bom ouvinte, ou procura um psicólogo que seja realmente um bom ouvinte, acolhedor, uma pessoa que você fala, puxa, essa pessoa me entendeu, essa pessoa me olhou, essa pessoa me notou, essa pessoa está me aceitando. Eu lembro quando uns anos atrás, eu estava sem fazer análise. Você sabe que todo analista precisa fazer análise, e eu gosto mesmo de me analisar, de me conhecer. Eu acho que é até uma obrigação ética minha, eu me cuidar para poder ser uma presença boa para o mundo, e eu gosto mesmo de me olhar, de me conhecer, de me entender, de me perder e depois me reencontrar, de me reinventar de tempos em tempos. E eu lembro que eu fui visitar alguns psicólogos para procurar quem iria me acompanhar nessa jornada de autoconhecimento. E fui em alguns, e nossa, teve gente que me atendia assim, por trás de uma cadeira, assim, parecia que a pessoa estava se defendendo de alguma coisa. Tinha gente que ficava olhando para outro lugar e não olhava para minha cara. Eu fui uns 4 profissionais, e olha, super gente bem indicada. Até que eu encontrei o Luiz, que é meu analista hoje, e eu em 5 minutos falei, cara, esse cara me ouviu, esse cara me entendeu. É como se ele tivesse me autorizado, abre aspas, a ser quem eu era e a sofrer o que eu estava sofrendo. Eu achei aquilo um alívio. Então a primeira sugestão que eu deixo aqui para você, a primeira sugestão, seja lá o luto que você estiver passando, ou alguém próximo a você, nunca julgue, nunca traga uma solução a priori, nunca tente resolver o problema pela pessoa. A primeira e mais importante coisa, fala, eu te respeito, puxa, eu te considero, obrigado por compartilhar isso comigo. Realmente essa emoção deve ser muito difícil mesmo. Puxa vida, eu quero te dizer que eu me sinto honrado em te ouvir. Porque esta atitude, eu até me emociono, mas esta atitude que parece pequena, quando você está passando uma dor, é tudo que você precisa ouvir. É a atitude de eu te recebo dentro de mim, eu te respeito como você é e a gente está junto, né? Porque tudo que uma pessoa quer quando ela está passando uma dor é uma outra pessoa humana do lado dela. É tudo que ela quer. Você não precisa resolver as coisas para o outro. Você não precisa ter uma solução mágica. Aliás, tome cuidado com soluções mágicas, né? Toma cuidado com de repente querer resolver para o outro. Você pode machucar o outro. Falar alivia muito. E se você não tem uma pessoa ou não quer fazer uma psicoterapia, pelo menos, meu amigo, minha amiga, escreva o que você está sentindo. Pega um caderno, e escrever à mão é melhor do que realmente digitar, porque a gente sente mais. Parece que a sensação, o sentimento, ele escorre pelos nossos dedos. Eu tenho diário há muitos anos, já tive muitos diários escritos, e eu vou falar para você que o diário escrito, ele tem uma carga de emoção muito maior do que o digital. Isso até porque quando você escreve, você está usando algo que foi utilizado por milênios, né? Há milênios que o ser humano escreve, e há poucos anos que o ser humano digita. Então, o cérebro humano, ele carrega muito mais nas emoções quando a gente escreve. Escreve como se ninguém fosse ler. Hoje eu estou me sentindo assim, estou muito irritado com não sei o que, estou muito triste porque não sei o que, estou decepcionado com não sei o que. Por que isso foi acontecer? Porque eu não aceito isso. Escreve, solta o coração, abre o coração. Abrir o coração é a única maneira de curá-lo. Sim, curar. Porque o luto é uma espécie de doença da alma, mas você pode curar o teu coração. Existe, essa é a boa notícia. E a ciência da resiliência nos ensina que a primeira e talvez mais difícil coisa que a gente precisa fazer, talvez a mais difícil, mas é muito importante falar isso para você. E eu vou dizer que alguns lutos que eu passei, quando eu me separei, eu fui casado há muitos anos atrás, nem todo mundo sabe, eu lembro que durante muito tempo era muito doído para mim a cena de fechar a porta. Quando eu saí
da casa onde eu morava, fechei a porta. Nossa, aquela cena daquela porta me atormentou por muito tempo. Até que eu comecei a intensificar minhas escritas e trabalhar o significado daquela porta, coisa que a gente já vai trabalhar aqui. Mas eu realmente comecei a trabalhar o meu luto e superar o luto e me abrir ao novo quando eu tomei a decisão de aceitar. Sabe aquela coisa, aceita que dói menos? Aceitar que a dor faz parte da vida humana. Aceitar que aquilo estava acontecendo. Aceitar que não havia mais nada a ser feito. Porque nos estágios de luto a gente sabe que existe uma grande pesquisadora chamada Elisabeth Kubler-Ross, e ela fala que ao longo do nosso processo de lidar com luto, é normal que a gente sinta raiva, que a gente negue, que a gente tente ficar barganhando e pensar, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito aquilo, por que fez aquilo, por que aconteceu aquilo, por que Deus fez, por que a vida fez, o que isso quer dizer? A gente tenta negociar, a gente se deprime, a gente passa por todas essas fases, às vezes no mesmo dia, tudo junto, até que chega uma hora que você aceita. E esse foco realista, é isso que eu quero falar com você. Vou chegar aqui até mais pertinho. Esse foco realista na realidade, é isto que aconteceu, é isto que eu tenho. Esta é a minha realidade. Quando eu paro de ficar culpando a Deus, a vida, quando eu paro de ficar tentando entender os porquês, porque tem muita coisa que a gente não vai saber nunca o porquê, até porque não tem o porquê. Se tem uma coisa que é ofensiva, eu penso nisso, se tem uma coisa que é ofensiva ao lidar com o luto, é alguém dizer assim, mas por tudo Deus faz algo. Nossa, isso para mim é um choco na cara, uma martelada na cara quando a gente está com dor. Meu Deus do céu. Quando chega alguém dizer, porque Deus quer te ensinar alguma... Nossa, meu Deus do céu. Não. O Deus que eu acredito não quer ensinar nada, me tirando nada, me fazendo dor, me rasgando o peito, me tirando uma pessoa que eu amo. Não. O Deus que eu acredito é puro amor. É puro amor, é pura luz, é pura semente de luz para que nós, seres humanos, façamos as nossas escolhas. E tem coisas que são os seres humanos. Não é Deus que está lá sentado numa cadeira e fala, vou desgraçar a vida do Léo, eu vou machucar a Sônia, que ela merece sofrer hoje. Esse Deus para mim, magoento, sádico, isso para mim, olha, isso para mim não faz o menor sentido. Para mim Deus é amor, para mim Deus é luz, para mim Deus é energia de criação. Por isso que o melhor que a gente pode fazer, em vez de ficar esbravejando com Deus, por que você fez isso comigo? Por que você tirou essa pessoa, ou essa oportunidade, ou fez esse terremoto? Gente, eu não consigo imaginar um Deus que vai fazer um terremoto numa região da cidade, ou vai falar, não, esta pessoa vai pegar o Covid, aquela não, porque essa aqui merece. Eu não consigo aceitar isso. Na verdade, isso acaba sendo só um drible à nossa impotência. É exatamente o que acontece quando a gente está triste e a gente mascara a nossa tristeza com raiva. Isso é muito comum. É aquele professor que está dando aula, os alunos não estão ouvindo, ele cala a boca! Ele está impotente, ele não está se sentindo ouvido pelos alunos, ele vai lá e grita. É aquele pai, aquela mãe que de repente mimou demais o filho, e aí o filho não se comporta ou desrespeita, e o pai vai lá e bate. O pai está impotente perto do filho que está mais forte que ele, e o pai vai lá e bate. É como se ele roubasse do filho a luz. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar e parar de julgar. Aceitar. Coisas ruins acontecem, mesmo a pessoas boas. E nem tudo tem explicação. Quando a roda da vida pende para as coisas boas, né? Que a gente encontra o amor da nossa vida, que a gente de repente recebe uma oportunidade de trabalho, que a gente de repente é convidado para uma sociedade maravilhosa. Aí a roda da vida gira para o nosso lado, a gente não fica esbravejando. Por quê? A gente aceita, olha e lida com aquilo. Mas e quando a roda da vida gira para o lado que a gente não gosta? Na verdade, a gente muitas vezes quer ficar entendendo. E eu vou falar uma coisa para você aqui, falo como psicólogo,
Falo como um estudioso da espiritualidade, que eu não sou teólogo, mas eu estudo há muitos anos, gosto de estudar, gosto de entender as mais diversas religiões, tanto que quem já viu palestra minha, eu vou numa escola adventista, já me perguntam, você é adventista? Eu vou numa escola presbiteriana, você é presbiteriano? Você é católico? Na verdade, eu busco a espiritualidade, eu busco o amor, eu busco a luz, eu busco dar o melhor de mim para os seres humanos. Essa é a minha forma de praticar a espiritualidade. E tudo que eu estudei nesses anos todos de vida me ensinam que existem coisas que independem de nós e que não tem mesmo condição da gente entender. Não tem como a gente entender. E se a gente aceitar essa primeira regra, a primeira regra da resiliência, que é aceitar, é aquele foco realista no que eu posso mudar e no que eu não posso mudar. Tem coisas que realmente eu não posso mudar. Aconteceu, está posto. Para de ficar brigando com a vida e culpando a vida e criando falsas respostas. É melhor aceitar. Não tem explicação. Eu não entendo. E eu aceito. Aceitar não é gostar, aceitar não é concordar, aceitar não é achar legal, aceitar não é ser indiferente. Porque às vezes a pessoa se agarra no luto e não vive mais, não flui mais, não se realiza mais, porque é como se tivesse uma culpa. Como é que eu vou ser feliz se eu perdi aquela pessoa? Como é que eu vou ser feliz se aquela pessoa me deixou? Como eu vou poder ser feliz depois do que meu marido me fez? Como é que eu vou poder ser feliz depois de aquilo que eu passei? Como? Ser feliz não significa ausentar a dor. A gente pode ser feliz mesmo tendo alguma dor dentro da gente. Existem dores, e é bom saber disso, existem dores que a gente vai ter para o resto da vida. Tem dores, tem tristezas, tem sofrimentos, elas vão estar aqui. E quer saber? A gente tem que ter muito carinho por elas. Porque não seria digno, não seria humano que a gente passando por certas dores ou dificuldades, a gente de repente assim, agora eu sou indiferente, esqueci, esquece? Não se esquece. Uma pessoa muito importante para a gente, quando a gente perde um pai, um filho, quando a gente tem um parente que tem uma demência e você vê a pessoa indo embora, não tem como olhar para aquilo e falar, tudo bem. Não é tudo bem. Não é tudo bem. Aquilo dói e sempre vai doer. Mas a questão é onde a gente coloca essa dor. Onde a gente vai colocar essa dor? A gente vai colocar lá na sala de estar, no meio da nossa vida, ou a gente vai colocar ela num lugar muito importante, num lugar muito especial, ou num lugar que até, talvez, de vez em quando, eu vou lá e vou visitar. Existem dores que por anos, talvez você vai precisar conversar e reconversar e ressignificar. E talvez de tempos em tempos ao longo da vida você vai olhar para essa dor, para essa perda, para essa falta de um jeito diferente. Porque se você começar a olhar de real, né, com a lente da realidade, não tem ser humano nesta vida que não passou uma dor muito grande ou vai passar. Faz parte da vida. É que a gente hoje em dia, nessa época de Facebook, nessa época de redes sociais, Instagram, essa vida instagramável, a gente de repente fica com vergonha. Só que quer saber, o número de mulheres que passam por abortos é enorme, ninguém fala disso. Fica todo mundo postando a barriga maravilhosa e cada mês, e de repente milhões de mulheres passam por abortos e ninguém fala, e a mulher fica lá sofrendo como se ela fosse uma infeliz, como se ela fosse uma desgraçada por Deus, como se Deus estivesse carregando, porque na quinta série ela xingou uma amiga da escola. Isso é insano, isso é feio, isso é ruim. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Às vezes aquele pai maravilhoso, amoroso, tomou uma bala perdida numa comunidade, não tem nada de bom a se tirar disso. Esse pai merece que esses filhos, que essa esposa tenham sim uma forma de honrá-lo, e isso dói, não é gostosinho, não tem que passar verniz, legal, vamos curtir.
Não, é doído. E sempre que se pensar nisso, será doído. Mas esta dor, quando a gente aceita e fala, eu vou colocar essa pessoa num lugar muito importante da minha vida, mas eu vou escolher como eu vou lidar com isso. Porque nós temos sentimentos, mas não somos os nossos sentimentos. Essa é uma diferença enorme. Essa é uma diferença que pode fazer tudo na sua vida fluir de um jeito diferente. Nós temos sentimentos, mas eles não precisam comandar a nossa vida. Nós podemos escolher até um certo grau, e ele é bem maior do que a gente pensa, o que a gente vai fazer com eles. E por isso que o primeiro ponto é a gente aceitar. Coisas ruins fazem parte da vida, a dor faz parte da vida, a frustração faz parte da vida. E aí eu vou pegar a minha dor, eu vou honrá-la, e vou colocar num lugar muito especial. Eu não vou negá-la, mas eu não vou perder tudo que eu ainda tenho pelo que eu já perdi. Isso é muito sério. Olha que incrível, como pode ser libertador isso. Eu aceito a minha dor, já está grande o suficiente, está queimando, a dor queima, às vezes a dor queima o peito da gente, ela rasga, ela queima, só quem sofreu uma dor muito grande sabe do que eu estou falando. Só que então eu vou carregar essa dor que queima para todos os lugares, o tempo todo na minha vida inteira? Não, aí eu não estou sendo meu amigo, eu não falaria isso para o meu melhor amigo. Se eu visse meu melhor amigo sentindo isso, eu falo, calma, cara, vamos conversar, desabafa, você tá precisando chorar? Chora, vem cá dar um abraço, É duro, é mesmo. Cara, eu te respeito. Mas e aí, cara? Você vai abrir mão de tudo que você ainda tem e pode ter e ser e viver e amar por causa desta dor? É também uma decisão. E às vezes as pessoas têm culpa de seguir a vida. Sabe por que elas têm culpa? Porque elas acham que é como que se elas fossem trair. Como é que eu vou ser feliz se eu perdi a minha filha? Mas que tipo de mãe sou eu se minha filha está num hospital e eu vou passar uma tarde me divertindo? Se eu passar uma tarde me divertindo, à noite, a hora que eu voltar para minha filha, eu vou ter como ser uma mãe melhor. Eu lembro ano passado, minha mãe teve um AVC e durante quase um mês era muito doído ir no hospital e ver minha mãe ali entubada e amarrada, porque ela, como perdeu a consciência, às vezes ela se machucava e tinha que pôr uma espécie de uma luva de boxe, assim, era uma coisa horrorosa. E às vezes veio ela se debatendo e delirando, porque faltava oxigenação, enfim. Nossa, e às vezes eu saía do hospital e ia correr. Porque eu falava assim, bom, é o que é. Né? Tem horas que na vida de um psicólogo, né, de um educador, a gente tem que testar o que a gente estudou. E a vida, ela não imuniza ninguém, ela não blinda a vida de ninguém, nem a minha nem a tua. Aí eu lembro que eu ia correr, porque eu falei, bom, é hora de praticar, aceito, é isso. Agora, tem alguma coisa real a fazer? Não, ela está lá, eu não vou poder tirá-la disso, é o tempo, é a vida. O que eu posso fazer de melhor? Vou correr. E para mim, aquele momentinho que eu corria, ouvia uma música boa, de vez em quando passava muito, mas como você vai correr? E como você vai estar bem? Como é que você vai pôr uma roupa de ginástica e sair correndo como se nada fosse? Não, é isso que eu estou falando. Às vezes vem essa culpa de como é que eu vou ser feliz se o outro está numa cama de hospital, acabou de ter um AVC. Mas aí uma coisa que me ajudou muito foi pensar, peraí, se eu correr, se eu cuidar da minha saúde, eu vou ter como cuidar melhor da minha mãe. Porque a minha saúde estando boa, o meu equilíbrio emocional estando preservado, eu vou poder ser útil para minha mãe. É melhor que ela me veja com um astral bom do que ela me veja de baixo astral. Do que eu vou ser útil para uma mãe num hospital que acabou de ter um AVC se eu tiver baixo astral? Nada, eu só vou pesar. Para o meu pai igual. Como é que eu vou poder dar carinho para o meu pai? Para minha irmã que estava aqui. Minha irmã mora em Israel. Ela deu azar de vir e 3 dias depois minha mãe teve o AVC. Eu tinha que dar apoio para minha irmã, tinha que dar boas notícias para meus sobrinhos.
estava em outro país, tinha que segurar a onda, ainda dar palestra, atender. Como é que eu vou fazer tudo isso? Aí eu adotei o realismo. A realidade é esta. E tem uma técnica muito bacana que também me ajudou muito. E veja, eu não falo isso aqui como aula, pelo amor de Deus, não existe aula de luta. Eu estou compartilhando coisas que me ajudaram ao longo da vida. Aceitar o que tem. E aí, cada coisa que eu ia fazendo, eu pensava assim, isso está me ajudando ou isso está me atrapalhando? Eu pensava pensamentos, sentimentos e atitudes. Né? Então, correr, isso aqui vai me ajudar? Vai pôr minha saúde melhor. Se eu ficar doente, eu pensava assim, se eu ficar doente, se eu ficar magoado, se eu ficar ressentido com a vida, eu não vou ser útil em nada para ninguém. Então eu vou correr, eu vou rezar. Eu rezava dia sim, de manhã, de tarde, de noite. Eu meditei mais, passei a meditar. Eu meditava 70% dos dias, passei a meditar. Eu gosto da meditação transcendental porque ela acalma a cabeça, ela esvazia os sentimentos. E quando a gente tem esse hábito de rezar, e eu não rezava para Deus curar a minha mãe, eu rezava para Deus iluminar a mente daqueles médicos, eu iluminava para Deus para agradecer que podia ter um hospital, eu agradecia cada coisa pequenininha e como aquilo me fazia bem. Que bom que minha mãe tem um hospital, que bom que ela tem uma chance, que bom que eu posso estar desse lado e não lá, que bom que não sou eu que estou naquela cama, é ela, porque eu posso cuidar dela. E eu sei que muitas vezes a gente até desejaria que a gente que tivesse morrido, ou a gente que tivesse ficado doente, ou a gente que tivesse ido embora, ou a gente que tivesse passado por um acidente, a gente que tivesse passado. Mas isso entra dentro do que a gente falou, da aceitação, das coisas que a gente não entende. E não entender, tá bom, não entendo, não tem porquê. Não fica querendo achar uma falsa explicação, porque mesmo que você ache, ninguém sabe se é isso mesmo. E volto a dizer, me recuso terminantemente a acreditar ou a apreciar essa ideia de que, então, Deus fez a minha mãe ter um AVC para eu aprender. Isso aí, para mim, esta infantilidade sádica associada a uma figura como Deus, para mim não existe. Para mim foi muito libertador aceitar. Eu aceito o que é. Ativamente, não vou ser uma vítima devastada, não, eu aceito. E o que eu posso fazer de melhor? Comecei a cultivar. Pensamentos são bons. Então, eu vou cuidar da minha atividade física, eu vou trabalhar bem, até porque eu vou precisar pagar coisas e vou precisar segurar financeiramente. Eu vou me alimentar direito, eu não vou mergulhar no pote de doce para me maltratar. Já não basta a dor que eu tenho, ainda vou ficar me destruindo, ainda vou ficar maltratando meu corpo, intoxicando meu corpo. Já basta a minha dor. É aquilo que eu falei, pega a dor, honra a dor, olha ela, não tenha medo de olhar, dói mesmo, tem que olhá-la e falar, aonde é o melhor lugar que eu ponho essa dor dentro de mim? Aonde? Num lugar de respeito, de honra. Porque se está doendo, é porque aquela pessoa, aquela situação é nobre, é importante, é valiosa. Então trate o que é valioso com valor do respeito, com o valor da responsabilidade. De nada iria adiantar a minha mãe e ao meu pai, de nada, se eu me destruísse. De nada ia mudar a situação se eu acabar com a minha saúde, com a minha serenidade. Então eu comecei a pensar, diante de uma dor, aceitar. E segundo, começar a perceber, porque tinha horas que eu esbravejava, tinha horas que eu esbravejava, por que isso está acontecendo, que saco, nossa, tem que ir lá no hospital de novo, nossa, aqui vai custar caro, e, claro que tinha. Mas quando eu percebia isso, eu criei um sinal comigo, é um sinal assim, que eu toco a unha aqui no dedo. São horas que eu sinto que a vida está me escapando ou eu estou perdendo o controle. E eu criei esse sinal que me ajudou muito. Cada vez que eu começava a perceber algum pensamento que estava me levando para o pântano da dor e não para a estrada da resiliência, eu fazia assim, isso aqui. E aí,
Naquela hora eu podia estar correndo, eu podia estar batendo papo com alguém, eu podia estar trabalhando. Vinha um aviãozinho de pensamento negativo, eu fazia assim. E na hora pensava alguma coisa melhor, porque muitos dos significados da vida somos nós que atribuímos. Muito do que a gente vai viver depende da realidade e com que lente a gente olha a realidade. Que lente? Qual é a melhor forma de ver esta situação? Qual a melhor lente que eu posso ver essa situação? Tem um livro muito bacana, clássico, quem tem mais idade aqui sabe, que é o Poliana. Poliana é um clássico, que é uma garota, né, que ela brincava do jogo do contente. Era uma menina pobre, sem condições, que teve que morar com uma tia muito malvada, né? E de repente o sonho da vida dela era uma boneca. E um dia a tia falou para ela: vou te dar um presente muito importante. E ela pensou que era a boneca. De repente veio uma cadeira de rodas. E aí a menina inteligentemente fala: que bom que eu não preciso usar. Esse foco em perceber de fato o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. E além disso, essa percepção de este comportamento agrega ou desagrega? Esse comportamento faz bem ou me machuca ainda mais? Vou te dar um exemplo. Às vezes eu tenho uma paciente que terminou um casamento, um relacionamento, um namoro, enfim, de uma maneira doída. Nem todos os relacionamentos terminam pela porta da frente com honra e dignidade. Deveriam. As pessoas deveriam fazer o máximo de si para devolver a pessoa à vida melhor do que ela entrou. Eu acho que isso seria um dever ético nosso, né? Se você não tem mais amor, se você não acredita mais, se você tentou absolutamente de tudo, devolva a pessoa à vida com verdade, sem traição, com dignidade. Devolva a pessoa à vida cuidada, para você ter orgulho de quem você é, para você dormir à noite sabendo: eu fiz o certo. Eu não fiz o fácil, eu fiz o certo. Isso dá honra, isso dá orgulho. Mas nem sempre isso acontece. Tem homens, tem mulheres que saem das relações muito machucados. E aí, por exemplo, eu sempre oriento minhas pacientes, né? Às vezes a pessoa vai lá e fica vendo foto do ex. Para, faz esse sinal, para. Às vezes a gente tem que ser capaz de dizer: para, larga essas fotos agora. Porque nas primeiras semanas, às vezes durante alguns poucos meses, enquanto você está de luto por uma relação que terminou, você fica olhando lá as fotos: porque esse restaurante a gente adorava, porque esse aqui é lugar que ele falou aquelas coisas. Isso só vai te destruir, isso só vai te colocar para baixo, isso só vai te matar. Às vezes você tem que ser capaz de se chacoalhar e falar: para, chega, larga essas fotos agora. Talvez até recolhê-las e entregar para a tua melhor amiga, falar: amiga, isso aqui vai me fazer mal, eu não vou olhar para isso, porque tem um tempo para você poder olhar aquilo como se nada fosse. Porque quando você se separa de alguém, você se separa de uma vida que você construiu, não é só a pessoa. E vai embora os momentos bons, e vai embora as partes boas. E aí às vezes a gente precisa se proteger disso. Como se você comprar um monte de doces e deixar na sua dispensa, você vai olhar: não, hoje não, daqui a pouco eu volto. Você vai acabar comendo doce. Então às vezes a gente tem que saber colocar as coisas que não nos fazem bem fora de casa e colocar as coisas boas dentro de casa. Começar a ver o que eu posso pensar, o que tem de bom para eu pensar. Por exemplo, hoje está um sol, eu vou focar no sol que está hoje, eu vou ficar uns minutinhos no sol. Puxa, tem uma árvore bonita aqui no meu bairro. Nossa, esse passarinho nem tinha notado. Nossa, vou ouvir uma música boa. Isso não é traição à pessoa de quem você se separou, seja porque ela não está mais viva, seja porque ela não está mais na sua vida. Isso não é traição. Isso é amor próprio. Isso é se dar o direito de não perder tudo que você tem, mais do que você terá e viverá em função do que você já não tem. Eu lembro quando eu perdi a minha avó era uma mulher, eu falo sempre da minha avó, né? Minha avó foi a grande figura de amor para mim, minha avó Rosa, era mãe da minha mãe. E eu lembro que eu passava assim vários domingos, como muita gente da minha geração, passava o domingo vendo Silvio Santos da casa dela,
as mulheres cozinhando, batendo papo, fazendo a comida, batendo papo, e os homens, né, vendo o jogo, aquela coisa bem tradicional, bem antiga. E eu adorava aquele movimento todo, das famílias que se reuniam, e não tinha celular, as pessoas ficavam, né, fazendo a vida, batendo papo, almoçavam, ficavam dormindo no sofá, né? A vida era mais simples e era mais gostosa. Mas eu estou falando tudo isso para dizer do quanto a minha avó era importante. Ela me chamava de Leco, né? Meu apelido de infância é Leco. Depois, na vida adulta, virou Léo Freiman. Meus alunos que batizaram. Meu nome real é Leonardo de Pervig Freiman. Mas aí meus alunos na faculdade, na escola, dando aula da metodologia OPE, meus alunos começaram a me chamar de Léo Freiman. Aí ficou Léo Freiman, tanto que tem... É engraçado, às vezes toda rua alguém fala, ô Léo Freiman, ninguém fala Léo. Fala Léo Freiman, virou uma molécula, Léo Freiman. E aí... Meu apelido de infância era Leco, e eu lembro que minha avó me chamava muito de Lequinho. E uma das coisas que eu mais gostava era ir na casa dela e ela, com aquela mão gordinha de vó, o sabonete Febo, eu gostava dela lavar a minha mão. Nossa, eu não via a hora dela lavar a minha mão, dela olhar minha lição de casa. Ela era a grande figura amorosa, assim. Minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe foi mãe inspiradora, mãe colega, mãe de não me dar moleza e me ensinar a enfrentar a vida. Figura amorosa mesmo, carinho, para mim foi a minha avó. Ah, a Van tá aqui, a Van Rosenbaum. Van, você sempre Leco, né? Para meus amigos de infância, você sempre Leco. E quando a minha avó morreu, foi muito pesado para mim, porque ela tinha... também, como a minha mãe tinha tido um AVC, tinha tido momentos bem difíceis antes, e eu lembro que eu tomei uma decisão. Eu falei assim, para mim, ela não morreu. Para mim, ela vai estar sempre aqui. Porque eu lembro que se eu queria sentir que eu era especial, eu ia na casa dela. Tinha ali um monte de porta-retrato meu. Se eu queria me sentir especial, eu pedia para ela fazer um bolinho de chuva, sei lá o que tinha naquilo, e eu me sentia muito amado. Se eu me comportava bem no domingo, ela me dava um alpino, um chocolatinho alpino, e aquilo para mim, nossa, ganhava semana. Às vezes eu ficava lambendo aquele chocolate só para sentir o gosto, por dias, eu não comia de uma vez. Mas uma coisa que me ajudou demais foi tomar essa decisão de que minha avó, para mim, não morreu nunca. Então hoje em dia, sei lá, quando eu vou dar uma palestra, sei lá, um auditório que tem 4.000 pessoas, e dá aquele medo que você fala, meu Deus, né? Ou, sei lá, quando eu recebo um convite, uma reunião com um monte de gente importante, horas que dão insegurança na vida que a gente tem, que todo mundo tem, uns disfarçam melhor, outros menos. Eu tenho um pouco de dificuldade de disfarçar sentimentos, como acho que já deu para você ver. Nessas horas eu penso muito, às vezes eu vou até para o banheiro, rezo um pouquinho, e eu ponho a mão no meu coração e eu falo, o que minha avó me diria? O que a minha avó diria? E 99,8% das vezes eu consigo ouvir ela dizendo, Lequinho, você é lindo, vai dar tudo certo. Então, para mim, e ó, eu perdi minha avó faz 40 anos. Para mim, a minha avó não morreu. A minha avó está aqui, nas memórias eternas que ela deixou dentro de mim. E essa é a última sugestão que eu compartilho com você em relação à superação, ao luto. Você não precisa matar as pessoas dentro de você. Ao contrário, você pode honrar as pessoas deixando elas curtir com você, conversar com você, bater papo com você. Não é loucura, é humanidade. Se você não tem mais uma avó, um pai, um tio, uma filha, um filho, você não precisa matar essa pessoa dentro de você, ao contrário. É sinal de amor e até de amor próprio se permitir guardar os tesouros do teu coração aqui, ó, onde a gente guarda tesouros. Mas honrá-los não com a nossa infelicidade, honrá-los não com a nossa desgraça, ao contrário. Eu não consigo imaginar, né? Para mim, eu gosto de pensar, talvez você ache meio bobo, mas eu gosto de pensar que a minha avó é um anjinho. Não vou dizer que ela é uma estrelinha no céu, não sei se é, mas para mim ela virou um anjinho, ela está lá na alminha boa dela. Minha avó era por amor, para mim ela está lá na alminha dela e ela só vai ficar feliz se eu estiver feliz. A minha avó nunca iria querer que eu me desgraçasse, que eu
acabasse com a minha vida, que eu ficasse ressentido, que eu não amasse mais, que eu lembrasse dela e ficasse triste. Tenho certeza que minha avó, uma anjinha que é, só ia querer que eu ficasse bem. Então, às vezes até como uma maneira de honrar essa bênção que eu tive de ter uma avó maravilhosa por 10 anos. Porque no mundo do amor a gente não deve medir as coisas pelo tempo cronológico, mas sim pelo tempo lógico. Essa coisa de que, mas viveu pouco, viveu muito. Quanto que a gente sabe da vida? Às vezes tem alminhas que têm um ciclo mais curto, tem pessoas maravilhosas, sensacionais, incríveis, evoluídas, que morrem aos 30 anos. Vai entender. Mas é aos 30 anos nesta vida, nesse ciclo. O que a gente sabe da vida como um todo? Se a gente liga a televisão e vê uma novela e a gente vê no capítulo 38, a gente não entende um monte de coisas. A gente às vezes fica sem saber, mas por que essa pessoa odeia aquela? Mas nossa, essa pessoa é mãe daquela, ela gritou com a mãe dela, mas você não viu os outros 37 capítulos. E às vezes na vida é assim também. Neste ciclo, nesta vida, tem muita coisa que a gente não entende, mas não precisa entender tudo. A gente pode honrar as coisas boas, a gente pode se agarrar nas coisas boas, a gente pode manter as pessoas aqui dentro da gente. Meu pai hoje tem um monte de coisas que ele não pode mais fazer, pela idade dele, ele tem 84 anos, é doído, mas isso não exclui e não anula as muitas coisas legais que eu tive com ele. Isso não anula que ele me pegava quando eu era pequenininho e me segurava assim com uma mão. Isso não anula, isso está aqui. Eu adorava quando era criancinha ver o meu pai descascar a laranja e ele descascava a laranja inteira sem tirar a faca. Sabe quando sai inteira assim a casca? Nossa, hoje eu tô chorando, né? Bom, mas não daria para fazer uma live sobre o luto sem se emocionar. Hoje meu pai não consegue mais ter essa coordenação de descascar laranja, mas ele me ensinou e eu sei descascar laranja, então hoje eu descasco laranja para ele. Hoje eu gosto de manter essas memórias lindas todas, e quando eu vejo as coisas que ele não consegue mais fazer, eu respeito, eu honro, eu aceito. Eu exercito essa aceitação. Claro que uma parte de mim às vezes não quer aceitar. Daí eu faço assim. Falo aceita. Às vezes eu falo assim comigo mesmo. Falo aceita que dói menos. E aí eu respeito. Respeito. E tem dias que é mais fácil. Tem dias que não é. Mas saber que esse é o exercício já me ajuda muito. E eu agradeço as coisas boas. Eu agradeço porque hoje a ciência mostra que a gratidão é a ponte que nos leva ao preenchimento interior. No lugar da gente ficar abraçando o que não tem, o que não pode, o que não deve, o que não consegue, a gratidão ela é muito, muito positiva. Só para vocês terem ideia, Martin Seligman foi o presidente da Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria. Em 2005, ele pesquisou com milhares de pessoas que pensam todos os dias em pelo menos 3 coisas boas da sua vida e realmente agradecem, é pensar, honrar e agradecer 3 coisas boas da sua vida, todos os dias. Essas pessoas têm níveis menores de depressão, têm níveis maiores de gratidão, têm níveis maiores de felicidade. E é com isso que eu vou começar a encerrar aqui essa conversa com você. E quando ele fala de agradecer, é agradecer mesmo, pois agradecer é ter cabelo. Meu cabelo está todo meio bagunçado hoje, mas eu falei, eu vou live sobre a dor, eu vou falar aqui no meu modo simples, normal, como a gente deveria fazer a maior parte das vezes da nossa vida, modo verdade. Se der vontade de chorar, eu vou chorar, porque não daria para falar de luto dando risadinha. Eu estou aqui compartilhando coisas porque eu acredito que a minha humanidade é exatamente igual à tua. Na minha vida eu tenho um monte de coisas que se eu ficar olhando ali com um olhar errado, eu vou sofrer e vou me acabar. Na vida de todos nós. Mas na vida de todos nós também, nós somos visitados por um sorriso, às vezes de um estranho, por uma comida que de repente tem na geladeira e a gente fala, nossa, eu tenho comida na geladeira, que sensacional. Nossa, eu tenho uma cama macia para dormir, eu tenho unhas.
tenho dedos, ó. Tenho dedos na mão. Isso é uma coisa sensacional, ter dedos na mão. Às vezes a gente não para pensar na maravilha que é. Até que você converse com um fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, que ela vai te dizer a dor que é não ter uma mão, ou a mão não pegar as coisas, ou quando você vê tua mãe com muita idade, às vezes tremer muito, você vai falar, nossa, a minha mão não treme. Agradecer. Agradecer às vezes por conseguir ir no banheiro. Agradecer por ir no banheiro. Eu lembro quando eu operei aqui, ó, acho que dá pra ver essa cicatriz. Essa cicatriz foi de um tumor que eu tive quando eu tinha 30 anos. E aí eu lembro, e a minha gratidão profunda ao Paulo Rosenbaum, um médico amigão de infância e da infância. Não sei se ele está assistindo, a esposa dele está assistindo, a Vanessa, uma amiga queridíssima. O Paulo Rosenbaum, junto com o Marcos Knobel, dois médicos incríveis hoje, do Einstein, caras sensacionais. Eles me ajudaram muito nessa fase, ficaram na cirurgia. E logo depois que eu passei pelo processo da cirurgia, eu fiquei sem voz. Você imagina, eu vivo de palestra, eu vivo de entrevistas, minha vida é atendimento. Você imagina, de repente você fica sem voz. Eu não conseguia, se eu tinha uma namorada, eu não conseguia levar ela num restaurante que tinha que ficar do outro lado da mesa. Eu tinha que ir em algum flat, por exemplo, né? A Vanessa tá lembrando disso. Eu não conseguia ir num flat que tivesse eu tinha que ir num restaurante que não tivesse mais ninguém. Tipo, para ninguém, se eu sabe aqueles caras que dão um ticket do valet, por exemplo? Eu não conseguia falar com eles. Enfim, resumindo uma longa história. Eu lembro que o Dr. Paulo Augusto Lima Pontes, que me operou, junto com o Dr. Ricardo Aum, Marcos Knobel, Paulo Rosenbaum, enfim, foi um time ali, graças a Deus. Eu lembro quando eu depois voltei para falar com o médico, ele falou assim, você tem uma chance de voltar a falar, de 50%. Eu falei, doutor, mas 50%, você tinha que ter me falado isso antes. Ele falou, Léo, se você soubesse o grau de risco que você teve, você não ia nem operar, mas ou você podia morrer ou você tinha que fazer essa cirurgia. E aí sabe a decisão que eu tomei? E é aí que o poder da gratidão diz. Eu fiz fono e ele falou, você tem 50% de chance se você fizer a fonoterapia todos os dias. Aí eu fazia de manhã para ter os meus 50% garantido. Eu fazia de tarde sozinho, sem nem falar para ela, né? E era terrível, porque doía e era difícil, era frustrante, eu chorava metade da sessão, eu fazia sozinho, porque aí ia ter 50% de chance com ela, mais 50% de chance sozinho, e eu fazia de noite, eu queria ter uma margem de manobra. Eu falei, bom, eu tenho 50% de chance com ela, mais 100% de chance se eu fizer à tarde, 150% de chance se eu fizer à noite sozinho. E assim, depois de 6 meses, eu consegui cantar Parabéns a Você. Então, eu lembro que eu ia no aniversário das pessoas e todo mundo cantava parabéns e a minha voz não saía. Mas a primeira vez, depois de 6 meses, que eu consegui falar, né, e cantar Parabéns a Você, que a voz saiu, nossa, foi algo sensacional. Porque eu percebi que a gente reconstrói a nossa vida com esforço. E essa é a mensagem que eu quero te deixar. O luto não é só uma jornada. O luto é também uma luta. É a luta pela vida que você pode ter. É a luta pelo direito que você tem de carregar as coisas boas no teu coração. E grudar que nem cola, porque é teu patrimônio, é tua vida, é teu filho, é tua mãe, é a tua história. Nunca deixa embora. Não, honra. Porque a vida te deu, e se a vida te deu por 1 ano, por 2, por 20, por 50, é o tempo da vida. Você nunca vai entender, você nunca vai conseguir compreender a nossa pequenez humana, a gente nunca vai entender a grandiosidade da vida. Esse lugar da onde vem o amor da nossa vida, que a gente não tem controle, é o mesmo lugar da onde vem a dor da nossa vida. A gente não controla. E do mesmo jeito como a gente aceita quando vem a coisa boa, a alegria, a surpresa boa, a gente aceita, a gente não fica questionando. A gente também não deve ficar questionando quando vê a coisa ruim, porque às vezes questionar é só um drible à nossa impotência. E tudo bem estarmos impotentes por um tempo.
Tudo bem estarmos precisando de ajuda, precisando de carinho. Nunca tenha medo de pedir ajuda para os outros. Você nunca vai ser pequeno ou bobo, ou babaca, ou fraco. Ao contrário, pensa como você se sente quando alguém te pede ajuda. Eu me sinto muito feliz, meus amigos sabem, quando alguém me diz, preciso de você, eu me sinto muito especial, me sinto muito feliz. Eu adoro quando alguém me liga e está com um problema, está precisando de ajuda. É por isso que eu vou te dizer, dê aos outros também o direito de cuidar de você. E dê a si o direito de lutar pela vida que você ainda tem pela frente. É uma luta e você vai vencer. Essa dor vai estar lá, ela vai mostrar para você o quanto aquilo ou aquela pessoa é valiosa, é sagrada para você. Isso é maravilhoso, é sinal de que você ama. Mas assim como você dedica amor a esta pessoa, dedica a você também. Porque ela aqui dentro de você vai estar torcendo para que você busque e encontre o melhor que você pode ter, ser e viver. Um beijo no coração, eu vou salvar aqui a live. Muito obrigado pela companhia. Chorei muito hoje, né? Mas foi bom aliviar o coração, foi bom falar um pouco de tudo isso. Espero para vocês também. Tá apitando aqui que a gente já está no nosso horário. Um beijo, fiquem com Deus, com esse Deus bom, com esse Deus que é puro amor. Fiquem com Ele aqui dentro. E quando passar aviõezinhos negativos na cabeça, ó, luta. Não se perca nas emoções. Respeite-as, escute-as e lute pela vida boa e bonita que você quer e merece ter. Tchau.